quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Márcia, professora de Geografia, e nós estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver o segundo capítulo do nosso livro, que fala sobre o mundo visto por cima, certo? Então, o mundo cartografado. Nós vamos fazer uma viagem no tempo para ver como os mapas antigos eles eram trabalhados, quais eram os materiais, os aspectos desses mapas, os modos de confecções e quais eram os elementos que eram adicionados nos mapas antigos que tornam eles diferentes ou até semelhantes dos mapas atuais. Então vamos ver o que o capítulo 2 nos reserva? Olha que tem muita coisa nesse capítulo, hein? Vem comigo, solta a vinheta! Os mapas estão nas nossas vidas mais do que a gente imagina. Nós utilizamos o mapa diariamente. Quando nós estamos assistindo ao jornal, aparece a previsão do tempo. Quem está lá, o mapa do tempo. Quando nós estamos buscando a previsão do tempo para uma viagem, quando nós viajamos, utilizamos o GPS. Quando nós estamos no passeio de transporte, tem um mapa. Quando nós vamos a uma cidade, nós temos acesso ao mapa da cidade. Então, os mapas, eles estão presentes no nosso dia a dia de todas as formas, em todos os lugares. E desde os primórdios da civilização, as civilizações, mesmo antes das escritas, já confeccionavam mapas para se localizar e para representar os seus territórios. Também buscavam representar os lugares onde viviam e os trajetos por onde percorriam. Antes mesmo do aparecimento das civilizações, a gente tem alguns resquícios de mapas bem antigos. Então, com o surgimento das primeiras civilizações da Mesopotâmia, na Grécia, no Egito, a expansão de seus territórios passaram a usar os mapas como um instrumento capaz de fornecer a visualização espacial das áreas dominadas e das possíveis fronteiras que ainda poderiam estar ampliadas naquele espaço. Então, os mapas antigos, se a gente for observar, eles são mapas muito simples, que trazem alguns elementos que os nossos mapas atuais não trazem. Então, a gente percebe que os mapas antigos se diferenciam pelos materiais, por onde eram confeccionados, as formas como eram confeccionados, e os elementos que eram adicionados nos mapas antigos. Também são diferentes dos elementos adicionados nos mapas atuais. Um dos mapas mais antigos que nós temos conhecimento é o mapa de Gar-Sur, que foi localizado na antiga Babilônia, hoje, país Iraque, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Esse mapa está apresentado uma porção de terra e algumas aldeias e uma pedra de argila, Então, de uma forma bem simples, bem rudimentar. Esse mapa estima-se que ele tenha sido confeccionado no ano de 4.000 a.C. Então, por isso que é um dos mapas tido como um dos mapas mais antigos, E, aparentemente, ele não traz nomes precisos ou áreas mapeadas, ele traz apenas as casas, onde ficavam, supõe-se, as moradias, e o rio, possivelmente o rio Eufrates, ali circundando essas casas. Então, essa é a figura do mapa de Gar-Sur. E aí vocês podem comparar, Um outro mapa que nós podemos observar bem interessante é o mapa de Ptolomeu, que data do ano de 150 d.C. Nesse mapa, o matemático, geógrafo e astrônomo Ptolomeu vai analisar as linhas imaginárias. Então, é o primeiro mapa que vai trazer essas linhas imaginárias de latitude e longitude. Essa concepção do sistema global em coordenadas revolucionou todo o pensamento geográfico a partir dessa época. E essas linhas imaginárias são usadas até hoje, então por isso a importância desse mapa. Esses dois mapas são mapas bem diferentes. Um numa pedra, o outro já numa folha de papel, uma espécie de papiro. E as duas semelhanças entre os dois é que eles tentam, representar aquilo que eles vivem.
né? Ou seja, o espaço onde eles vivem. Nada era conhecido ainda. Então se vivia na base da especulação. Mas o mais interessante é que nessa época de 150 depois de Cristo, ou seja, sem tecnologia nenhuma, Ptolomeu conseguiu ainda detectar como que era o movimento da Terra, ou seja, uma esfera, né? Hoje nós sabemos que um geóide. Ele conseguiu detectar esse movimento e pensar em linhas imaginárias que pudessem ser traçadas nessa esfera para encontrar pontos de localização em toda a parte do globo. É claro que ele não vai retratar os continentes como nós sabemos que existem, né? Os 6 continentes, os oceanos e os mares. Mas essa parte das linhas imaginárias, elas são até hoje aproveitadas e utilizadas no nosso sistema cartográfico, né? Inclusive foram essenciais para estabelecer, por exemplo, os fusos horários, né? E a marca entender como é que o clima ele pode influenciar aí no nosso dia a dia. Então, a gente tem a latitude e a longitude mostrada, né, pensada na concepção de Ptolomeu e trazida para os nossos mapas atuais. Então, a semelhança desses mapas antigos é o que? Representação daquilo que é vivido e a ideia, né, ou seja, a revolução. Então, existem semelhanças, de certa forma, nesses mapas antigos, principalmente do de Ptolomeu para o nosso mapa atual, pois foi a partir dele que a concepção das linhas imaginárias ganhou espaço no pensamento geográfico e cartográfico e perdura até os dias de hoje, né? Então, vamos ver o nosso exemplo de mapa mundi, ou seja, como ele está organizado. É claro que o nosso mapa mundi está bem diferente dos mapas, né, que nós vimos, tanto o mapa de Igaçu quanto o mapa de Ptolomeu. Porque Ptolomeu, mesmo tendo essa ideia, né, de essa habilidade de criar a latitude e a longitude, não teve aparatos e tecnologia suficiente para estabelecer a quantidade de continentes, para saber os tipos de oceanos, né, e retratar os polos também. Então, há uma falha, claro, por conta da falta de tecnologia, mas não deixa de ser brilhante o pensamento matemático do Ptolomeu lá no ano de 150 depois de Cristo, não é mesmo? E aí, a gente vai ver essa diferenciação e essas semelhanças em nossos mapas atuais. E o que mais diferencia nos nossos mapas atuais? A grande tecnologia que nós temos. Nós começamos lá com a bússola, avançamos para o GPS, do GPS nós já avançamos para os satélites, dos satélites nós já avançamos para os drones. Então, nós temos aí uma escala de evolução tecnológica que não para e que só aumenta a precisão dos nossos mapas, ou seja, são mapas confiáveis, precisos, objetivos e que retratam de fato o que existe na realidade. A partir do momento que o mapa foi tendo mais utilidade na nossa sociedade e foi sendo largamente utilizado, nós passamos a observar que os mapas eles precisam ter elementos essenciais para que a gente faça a leitura desses mapas. Leitura, exatamente. Um mapa, ele também é um recurso visual, ele é um recurso didático e ele é um recurso que conta por meio da espacialização a realidade daquele local. Então, é uma função, uma determinada função específica, uma função complexa. Os mapas, eles têm uma finalidade em si e eles têm características diferentes que podem ser trabalhadas. Então, como é que a gente observa um mapa? Quais são os elementos que a gente precisa observar para ler um mapa? Quais são os elementos essenciais que todos os mapas devem trazer para que essa leitura e essa identificação da proposta e da sua função seja entendida por nós? Vamos ver? A leitura dos mapas é sempre uma descoberta. Por meio de um mapa é possível compreender as paisagens de um lugar e onde estão localizadas as vegetações, as cidades,
o relevo de determinado local, como se fosse um retrato daquele determinado lugar. E então, mas afinal, como nós podemos ler as informações apresentadas em um mapa, hein? São tantas informações que nós vamos precisar de uma ajudinha antes de ver esses mapas novamente. Vamos lá comigo? Então, divininhos, para que nós possamos ler e compreender as informações apresentadas nos mapas coloridos, nós precisamos ficar atentos e observar quais são os elementos essenciais que o mapa precisa ter para que a gente possa entender qual é a finalidade da sua representação. Então, o primeiro elemento que o mapa precisa ter é um título. O título é a informação essencial, pois é ele que vai nos mostrar qual é a finalidade, né, que esse mapa tem. Qual é a finalidade dessa representação desse mapa? Para que vai ser usada? E aí nós temos também que observar a orientação geográfica. O mapa precisa trazer a orientação geográfica na rosa dos ventos. A rosa dos ventos vai apontar as direções cardeais para ajudar na localização das informações mostradas. Nós também precisamos ficar atentos que todos o mapa tem que ter uma escala. Nessa daqui, essa escala indica quantas vezes que o tamanho real dessa área aqui foi reduzido para caber nessa projeção cartográfica aqui, certo? E aí a gente vai ter também a fonte. Eu já coloquei aqui o nome, né, da fonte. A fonte de onde nós tiramos essa imagem ou esse recorte aqui do mapa, né? Então, foi do IBGE, do site do IBGE, certo? E aí nós temos também uma outra informação essencial que os mapas devem ter, que são as legendas. Nós vamos criar a nossa legendinha aqui de acordo com a finalidade do nosso mapa, certo? Vamos observar com a tia Marjorie qual é a representação desse mapa. Então, a representação desse mapa é a representação do mapa do Brasil. O Brasil e seus estados, ó, dá pra gente perceber todos os estados da Federação do Brasil. Então, nós podemos ver que esse mapa é um mapa da representação do Brasil e dos estados. Então, é um mapa do Brasil político. Então, nós vamos colocar aqui no título, ó, Brasil. Pode colocar um tracinho político. Político, certo? Mapa do Brasil político. Então, aqui nesse mapa, nós vamos ter os estados, né? As delimitações. Nós já temos aqui os elementos principais, nós adicionamos a fonte. Falta o quê, gente? Falta a gente criar aqui agora a legenda. E as legendas, elas são importantes porque, por meio da legenda, que a gente vai utilizar as cores e os símbolos cartográficos, né? Através da convenção cartográfica. Existe uma convenção cartográfica, que são as simbologias utilizadas nos mapas, que vão normatizar internacionalmente como que a gente pode desenhar ou a gente pode enumerar determinados pontos no mapa. Por exemplo, se a gente quiser informar aqui onde fica a capital do estado da Bahia. Então, a capital geralmente é uma bolinha com outra bolinha dentro. Geralmente indica a cidade principal, ou seja, a capital. Então, vamos criar a nossa legenda aqui. A legenda, ó, sempre vai aqui embaixo, né? Geralmente, a legenda, ela sempre vai acima e a fonte embaixo, certo? Mas o nosso mapa, como é um exemplo para vocês aprenderem, não tem problema da fonte ficar em cima, tá? Olha, vamos criar aqui a nossa legendinha. Certo? Como a tia tem um letrão, a tia colocou aqui um espaço bem grande de legenda, mas não precisa ser espaço todo. Pode ser menorzinho, tá? E aí a gente vai ter aqui a legenda. O que nós adicionamos aqui? O símbolo, a simbologia da capital, da principal cidade do estado da Bahia. Então, nós vamos adicionar aqui, ó, a mesma simbologia que nós utilizamos lá e informar aqui, ó, capital. Capital, certo? Cidades principais. O que nós podemos observar também nesse mapa? Vocês observam que tem a linha traçada aqui
Então, mapa político, uma das características do mapa político é mostrar o território de um país, né? Ou seja, o território dividido com as suas fronteiras. Essa linha daqui faz fronteiras com outros países, né? O Brasil está aqui ao lado de outros países. Essas linhas mais fraquinhas são as linhas estaduais, né? Que dividem aí, né? As divisas estaduais. Então, essas linhas fraquinhas são as nossas divisas estaduais. E essa linha mais forte aqui seria a nossa fronteira, ou nosso território brasileiro, né? Delimitado. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço bem forte, indicando que o traço mais forte é a nossa fronteira, linha de fronteira, ou só escreve fronteira, tá? E essas linhas mais fraquinhas? Então, a gente vai escrever aqui uma linha bem fraquinha, indicando que são as divisas. Eu posso utilizar cores diferentes também? Posso utilizar cores diferentes para poder, né, fazer essa parte. Prontinho. Acabei de finalizar o meu mapa político do Brasil. Lembrando que nós também devemos adicionar no mapa político a capital do nosso país, que é o Distrito Federal. É um quadradinho aqui, ó, no estado de Goiás. Então, esse quadradinho eu pintei com a cor rosa, ele aqui, ó, pintei com a cor rosa e coloquei na legenda também, tá? Então, eu vou tirar uma foto, né, porque não vai ficar legal para vocês verem, eu acho que vocês não conseguem ver nitidamente. Eu vou tirar uma foto de como ficou o meu mapa e aí vocês podem ver como é que as informações elas estão representadas aqui nesse mapa do político do Brasil, certo? Então, divininhos, agora que nós já fizemos o nosso mapinha e reconhecemos os elementos principais de um mapa, nós podemos agora sim olhar, observar quais são as características de um mapa político. Então, nós estamos aqui olhando um mapa político da América, né, do continente americano, e aqui a gente consegue perceber, ó, as bandeiras de todos os países do continente americano. Nós também conseguimos perceber, ó, o Oceano Pacífico, né, Norte e Oceano Pacífico Sul do continente americano. Aqui o Oceano Atlântico Norte, aqui o Oceano Atlântico Sul, né, do continente americano. E também conseguimos perceber aqui a divisão, né, entre a América do Norte, América Central, América do Sul. E aqui abaixo está o nome, né, do mapa. Então, é o mapa político das Américas. Aqui tem a escala e aqui também tem as convenções cartográficas, que são aqueles elementos simbólicos que nós adicionamos no nosso mapa, lembra? Então, as convenções cartográficas também estão presentes aqui. Então, o que foi adotado nesse mapa? Foi adotado as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, então com a bolinha maior. As cidades com entre 200 mil habitantes a 1 milhão de habitantes, com a bolinha, né, média, tamanho médio. E as cidades com menos de 200 mil habitantes, que estão localizadas aqui com a bolinha menorzinha, tá? E a gente também pode olhar aqui, ó, que também tem as capitais, né, dos países, né, de cada país, e também as linhas de território, as linhas de fronteira, tá? Então, cada linha de fronteira de cada país também está aqui como limite internacional e os limites interestaduais, ou seja, as divisas dos estados também estão figurando aqui nas convenções cartográficas do mapa político do continente americano. É importante ressaltar também que aparece aqui no mapa do continente americano, né, o país de Groenlândia. A Groenlândia, ela pertence à Dinamarca e a Dinamarca, por sua vez, está localizada no continente europeu. Então, por uma questão de localização geográfica, a Groenlândia aparece aqui, mas ela não pertence ao continente americano, tá? A Groenlândia, ela pertence ao país Dinamarca e a Dinamarca pertence ao continente europeu, certo? Podemos observar e analisar também o mapa físico do continente americano. O mapa físico do continente americano vai trazer a altitude, né, de cada um desses países do continente americano. Então, nós temos aqui, ó, o mapa físico das Américas e aqui na legenda, né, após a escala e as convenções, nós temos aqui na legenda as cores que são adotadas para mostrar as altitudes, a diferença de altitudes. Então,
Então, nós verificamos aqui a cor amarela, a cor verde, a cor laranja e uma cor amarronzada. Então, essas cores são por conta da altitude. Então, verde para a altitude de 0 a 200 metros, amarelo para a altitude de 200 a 1000 metros, alaranjado para, né, altitudes acima de 1000 metros e até 3000 metros. E as cores mais fortes aqui, ó, o laranja mais escuro, o marrom, para as altitudes que estão acima dos 3000 metros. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, nessa América do Sul, né, a Cordilheira dos Andes, né, como um ponto mais alto, acima dos 3000 metros de altitude, porque é uma cadeia montanhosa. Então, todos os lugares onde existe, né, essa altitude mais alta, a gente consegue perceber através da cor escura que é admitida nesse mapa físico da América do continente americano. E aí nós temos também as convenções cartográficas. Olha aqui as convenções cartográficas. Então, aquele mesmo símbolo que nós criamos para a capital dos países, né? Uma bolinha e outra bolinha fechadinha dentro, né? A linha do limite internacional, a linha dos limites interestaduais, ou seja, as divisas dos estados, né, desses países, as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, cidades com de 200 a 1 milhão de habitantes e cidades com menos de 200 mil habitantes. Então, o mapa também traz, né, dados populacionais. Além de dados físicos, o mapa também vai trazer dados populacionais de cada um desses países do continente americano, certo? Então, casou certinho com a nossa proposta que nós vamos realizar agora, que você vai adorar, hein? Vamos lá? Meninos, nós já vimos como funcionam os mapas políticos e nós já vimos como funcionam os mapas físicos. Agora, nós vamos ver os mapas temáticos. E o que são os mapas temáticos, tia Marjorie? Os mapas temáticos são as representações que nós podemos adicionar em determinada região, mostrando determinados elementos ou fenômenos que podem ser fenômenos sociais ou fenômenos físicos. Então, nós podemos aqui retratar o fenômeno da população, né, um tipo de lavoura cultivada. Nós podemos tratar os fluxos migratórios de um estado para o outro. Ou seja, fica a nosso critério qual é o tema que nós vamos tratar na região sudeste. Eu escolhi um tema, população, certo? Então, como é que nós vamos trabalhar a população nessa região? Primeiro, eu já adicionei aqui, né, as siglazinhas dos estados da região sudeste. O Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e o maiorzão, que é Minas Gerais, certo? E aí, como eu vou trabalhar a população da região sudeste, qual o título? População da região sudeste, né? Por estado, a gente vai adicionar aqui em cada estado quanto que tem de população. Como a gente vai ver como cada estado tem a quantidade de população? Então, a gente pesquisa, né? Qual a fonte que a gente vai utilizar aqui dessa representação? Também IBGE. Então, também é no IBGE que a gente vai pesquisar os dados populacionais atualizados ou mais atualizados dessa região aqui por estado, certo? Então, a gente vai verificar o quê? Que a gente tem que adicionar aqui o ano que a gente trouxe essa contagem da população, porque a população ela vai aumentando ou diminuindo, né, com o passar do tempo. Então, os dados que eu trouxe para a gente adicionar nesse mapa temático são de 2014, certo? E aí, como a gente pode fazer para poder mostrar qual é o estado que é mais populoso na região sudeste e qual estado que é menos populoso na região sudeste? Nós podemos fazer colagens, nós podemos utilizar cores diferentes, né? Eu posso pintar, por exemplo, Minas de amarelo, São Paulo de verde, Rio de Janeiro de laranja, Espírito Santo de roxo. E aí, né, também colocar isso onde, divininhos? Eu vou ter que criar uma legenda. Nós já vimos que esse mapa, ele tem, né, aqui, ó, a escala cartográfica, né, onde cada um desses centímetros corresponde, cada 3 centímetros corresponde a 100 quilômetros da realidade, né? E nós temos aqui a rosa dos ventos, tá? Indicando também a direção dos pontos cardeais. Então, a gente pode utilizar cores, colagens, né? Por exemplo, eu achei melhor trazer aqui
as variáveis visuais. O que são as variáveis visuais? São esses círculos que a gente traz, ó, e a gente trabalha geralmente em mapas de população, que são círculos visuais, dá para a gente perceber, né, pelo tamanho deles, né? Cada um vai ter um tamanho de acordo ao tipo de população, né? A população maior vai ter o círculo maior, a população, né, subsequente a maior vai ter um círculo também correspondente, e assim sucessivamente, certo? Então, nós vamos identificar quais são desses estados que é o mais populoso. Bom, a gente sabe que da região sudeste, né, o estado que é uma megalópole, né, ou seja, não é mais uma metrópole, ela é uma megalópole, ela conversa com outros mundos, né? Então, São Paulo não é só do Brasil, São Paulo é do mundo. Por isso, São Paulo atrai tantas pessoas e é o estado mais populoso. Então, a gente vai colar aqui o nosso círculo, tá? No mapa. Então, agora que eu já peguei aqui, né, a nossa variável visual correspondente a São Paulo, então, em São Paulo, a gente tem aí 44,04 milhões de pessoas morando nesse estado. Ou seja, é gente pra caramba, né? Muita gente. E aí, o segundo estado mais populoso depois de São Paulo, gente, na região sudeste, quem é? Será que é o Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Espírito Santo? Então, olha o tamanho de Minas Gerais. É Minas Gerais que é o segundo, né, mais populoso, com 20,87 milhões de pessoas, ó, morando nesse estado. Então, a gente coloca aqui a variável correspondente. Em terceiro lugar, nós temos o estado do Rio de Janeiro, com 16,46 milhões de pessoas morando aqui, ó. Então, a gente adiciona aqui a variável do Rio de Janeiro. E, em último lugar, o estado menos populoso da região sudeste é o estado do Espírito Santo, com 3.885 mil habitantes. Então, a gente tem aí, ó, todas as variáveis, né, de população, ou seja, a quantidade de habitantes totais por estados da região do sudeste, certo? Eu já adicionei aqui, ó, um quadrozinho da legenda. Então, da mesma forma que nós colocamos as variáveis visuais aqui no mapa, nós vamos adicionar agora na legenda, certo? Então, vamos fazer a nossa legenda. Então, começando pelo primeiro círculo visual maior, né? Que é o estado de São Paulo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a siglazinha do lado, né? A siglazinha do lado, ó, SP. E quantos? 44,04, né? 44,04, né, milhões de habitantes. Pode colocar aqui embaixo milhões, ó. Pronto, milhões. Quem é que vem em segundo lugar? Vai vir o estado de Minas Gerais. A gente pode colocar uma bolinha sobre a outra mesmo para poder até ter uma noção da diferença uma da outra, tá? Isso daí que também é possível fazer nas variáveis visuais. Inclusive, é um dos pontos legais é que a gente pode sobrepor uma em cima da outra para poder indicar, ter uma noção da grandeza, né? E aí, a gente tem aqui o estado de Minas. Então, coloca aqui MG, 2 pontinhos, quanto de população? 20,87 milhões. Beleza? Quem vem por último agora? Antepenúltimo é o estado do Rio de Janeiro. Então, a variávelzinha do Rio de Janeiro, vou colocar aqui. A variávelzinha do Rio de Janeiro. Então, coloca aqui, ó, RJ. Quanto que tem RJ? 16,46 milhões, certo? E a última seria o estado do Espírito Santo. Então, coloca do mesmo jeitinho que ficou aqui, ó. Então, no Espírito Santo, a gente tem 3.885 mil habitantes, né? Então, 3 milhões, quase 4 milhões de habitantes. E aí, ficamos assim, a nossa legenda, certo? Organizadinha, ó, com a quantidade de habitantes por estado na região sudeste. E aí, podemos colocar aqui, ó, o total. O total seria quanto? Eu calculei aqui, o total de todos esses habitantes aqui seria 82.225.000 pessoas.
Então, eu coloco aqui 82,225, que é o total, tá? M. Então, o total é 82.225. Então, esse é o total da nossa área, da nossa região sudeste, total populacional, certo? E aí, a gente completa aqui um mapa temático, fácil de fazer, simples, né? A gente pode utilizar exatamente esse tipo de colagenzinha, as variáveis visuais, que é muito mais rápido de fazer, ó. Nós já completamos o nosso mapa temático. E aí, gostaram? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar um assunto desse capítulo para a gente ver em uma outra trilha, que é trabalhar as escalas, né? Nos mapas aqui eu só utilizei as escalas gráficas, né? E aí eu gostaria de trazer uma outra trilha para a gente verificar as escalas, os tipos de escalas, como é que faz o cálculo de escala, certo? Então, na próxima trilha a gente vai trabalhar apenas as partes das escalas, beleza? Então, dá um joinha para a tia Marjorie. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi feita com muito amor e muito carinho. Um beijo, nós nos vemos nas aulas online, certo? Tchau, tchau!